Acabou de chegar aqui pra mim esses 2 livros. Isso aqui tá com a cara tão boa. Hum. Eu tô passando a minha manhã sozinha. Ingrid foi pro trabalho e é sempre interessante passar esse tempo sozinha, porque eu e Ingrid somos aquele tipo de casal que a gente adora fazer as coisas juntas. A gente, se é pra ir no mercadinho, a gente vai juntas. Se é pra sair rapidinho pra comprar alguma coisa, a gente vai juntas. Se é pra fazer qualquer coisa assim simples do dia a dia, a gente tá sempre fazendo juntas. Não porque a gente tem uma codependência uma da outra, não é isso, mas porque a gente realmente gosta de fazer as coisas juntas. A gente gosta de aproveitar esse tempo de qualidade que a gente tem, porque como Ingrid é CLT, então esses momentos em que ela tá em casa, em que ela pode estar comigo, dividir a vida dela comigo, são momentos de exceção, porque na maior parte do tempo dela ela tá no trabalho. Agora melhorou muito, porque agora ela tá no período da manhã e eu acho que esse período da manhã traz uma maior possibilidade pra gente passar as nossas tardes juntas, a noite juntas. Então, o período da manhã é o período que eu passo sozinha em casa e aí eu procuro sempre fazer as minhas coisas, fazer os meus rituais, organizar a casa e organizando as coisas de acordo com a demanda delas, com a urgência delas. Engraçado porque quando eu era adolescente, eu era uma adolescente que não gostava de passar muito tempo sozinha, mas eu passava muito tempo sozinha, apesar de não gostar. Eu era adolescente que não tinha muitos amigos, principalmente quando eu me mudei de São Paulo para o Nordeste. Eu perdi muitos dos meus amigos e eu me sentia muito sozinha, e eu passava muito tempo sozinha dentro do quarto. E eu detestava passar tempo sozinha, assim, eu detestava essa questão de solitude e da minha própria presença. Mas aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, as coisas vão mudando, a gente vai percebendo que é muito mais gostoso estar com a gente mesmo do que estar rodeado de pessoas e não se conectar com elas e não se identificar com elas. Hoje eu sou uma pessoa que adora os meus momentos de solitude. Acho que consigo equilibrar muito bem essa coisa de estar sozinha, mas também estar com Ingrid, sabe? E depois estar com outras pessoas, com outros amigos. E uma coisa nada a ver com esse tema de solitude, de estar sozinha, é que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente mudou a vitrola de lugar. Eu tô tentando dar uma mudada aqui em casa, organizar algumas coisas. A gente tem um quarto aqui num canto que não tá sendo usado, né? Tá sendo usado só quando eu me sento lá na mesinha do escritório e vou escrever alguma coisa, vou fazer alguma coisa, planejar alguma coisa no notebook. Mas a maior parte das vezes eu tô trazendo o notebook pra cá, pra sala, e tô ficando aqui. Então tá sendo um espaço que a gente não tá utilizando e eu queria utilizar esse espaço, né? Até porque é um quarto a mais aqui em casa. Então eu decidi dar uma mudada. Eu vendi a maca que tava lá, porque pra quem não sabe, eu trabalhava como tatuadora. E aí eu usava a maca e usava esse carrinho aqui também de apoio. E aí agora eu trouxe esse carrinho aqui pra sala, coloquei a vitrola em cima, o disco ali, e depois eu mostro melhor pra vocês como é que tá. Mas eu tô com planos, muitos planos pra esse quarto agora. Eu quero fazer como se fosse um escritório barra
cantinho da leitura, sabe. Então eu quero comprar uma poltrona, a gente já tem um tapete, quero comprar luminária, quero colocar uma estante bem bonita, organizar os meus livros. Eu tô numa fase fissurada em leitura, em livros, em tudo relacionado a esse universo. Então eu tô doida pra ter a minha estante de livros, gente. Eu acho que sempre foi um sonho desde adolescente ter a minha estante de livros. Como eu passava muito tempo sozinha, eu passava muito tempo lendo, sabe. Eu passava muito tempo lendo e escrevendo, porque eu gostava de escrever também histórias. Eu escrevi uma história inteira, gente, assim, num caderninho à mão, assim, que na verdade nem deu um caderninho, né, deu mais de um caderninho. E eu lembro que na época eu tinha muita vontade de publicar essa história, sabe, era uma história bem adolescente, assim, de romance, e não deu certo, né, até porque eu era muito nova pra ir atrás disso, saber como fazer, meus pais também não sabiam muito bem como fazer, a gente tinha acabado de se mudar, e aí eu nunca publiquei, eu acho que eu tenho até hoje essas histórias guardadas em algum lugar, mas eu sempre gostei muito de escrever histórias, depois com o tempo, ainda na faculdade, eu escrevi mais uma história que eu coloquei no Wattpad, e essa história deu bastante visualizações. Mas hoje em dia eu nunca terminei, assim, nunca pensei em terminar essa história, acabei abandonando ela, infelizmente. Também era um romance, só que era um romance LGBT, né, entre 2 homens. Hoje eu penso em voltar a escrever, e eu acho que é por isso que eu também quero fazer um cantinho mais à minha cara, sabe. Eu quero ver se eu compro um monitor, um teclado, e deixo tudo muito mais à minha cara. Talvez demore um pouco, porque essas coisas requer muito planejamento financeiro também, né, comprando aos poucos e mobiliando esse quartinho aos poucos. Eu vou começar pelo canto da leitura e depois eu vou para essa parte da minha mesa, do desktop, né, do monitor, do teclado e tudo mais. Conforme for tudo acontecendo, eu vou compartilhando com vocês aqui no canal. Acabou de chegar aqui pra mim esses 2 livros, eu acabei de tirar eles do plástico. Tô muito feliz que a minha mini biblioteca está aumentando a cada dia que passa. Eu comprei esses 2 livros na Shopee, peguei uma promoção muito boa, porque esses 2 livros custam na faixa de 50 e pouco. Esse aqui, se eu não me engano, estava R$ 59,90 e eu paguei R$ 19,90 nos 2, ou seja, foi uma promoção muito boa. Eu entrei em um grupo, gente, no WhatsApp que passa todas as promoções de livros, tanto na Amazon, quanto no Mercado Livre, quanto na Shopee. Esses 2 aqui eu comprei na loja da Intrínseca, direto na Shopee. Esse eu já estava querendo ler há algum tempo, que é da Pilar Quintana, que é Os Abismos. Ele parece ser um livro bem interessante, eu gosto de livros que são narrados da perspectiva da infância, e aí a gente vai acompanhando, né, essa criança. Então eu acho muito, muito interessante, estou muito afim de ler esse. E esse aqui, na verdade, eu vi pouquíssimas coisas a respeito dele. Eu vi um vídeo no TikTok falando sobre livros de mulheres meio doidas, e ele apareceu, e eu amo livros de mulheres doidas. Tipo Cleópatra e Frankenstein, As Irmãs Blue, eu amo essa vibe, assim, de livros. E aí eu vi esse daqui, também vi que é um livro mais feminista, né, e não vi muita coisa a respeito dele, só vi esses pequenos detalhes, mas ele se chama Kim Ji-young, nascida em 1982. É um livro bem curtinho, deve ter o quê? 100 páginas? Cento e poucas páginas? 172 páginas. Em uma sentada só, já dá pra ler ele. Tô muito feliz com essas 2 compras. E eu também, antes disso, tinha comprado 2 livros pela Amazon. Esses 2 não foram livros que eu peguei de promoção, infelizmente. Mas esse aqui é Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Quem me conhece aqui no canal já sabe que eu sou alucinada pela Sally Rooney, mas eu não tenho nenhum livro dela aqui em casa, então eu decidi que eu vou começar
começar a comprar os livros físicos para ter aqui em casa. E eu comecei por Belo Mundo Onde Você Está, porque é um livro que eu não li ainda. É o único livro dela que eu não li ainda. Eu vi que algumas pessoas acharam esse livro fraco, outras pessoas acharam esse livro muito bom. Então, pelo jeito, é um livro que divide opiniões, mas como eu amo tudo que a Sally Rooney escreve, eu amo Pessoas Normais, para mim é o meu livro preferido dela, mas já li Conversa Entre Amigos, já li Intermezzo. Eu tô com bastante expectativa para esse livro aqui. Já esse, gente, eu vi no TikTok, foi uma indicação de acordo com livros da Sally Rooney. Então aqui tá escrito: "Lembra as obras da Sally Rooney e da Annie Tyler". Não sei quem é Annie Tyler, mas obviamente se lembra a Sally Rooney, eu precisava ler, eu precisava experimentar. E aí eu experimentei pelo Kindle, gente, eu comecei a ler ele pelo Kindle, gostei muito, só que eu estava lendo ele com uma linguagem meio estranha, uma tradução meio estranha, não estava uma tradução literal, assim, da história, e aí eu decidi que eu ia comprar ele físico, porque eu já estava gostando dele, e porque eu queria, né, continuar lendo, só que entendendo tudo que estava contando aqui na história. E aí eu comprei ele físico, paguei 50 e pouquinho, não foi barato, mas eu estava com muita vontade de ler. E agora eu tô na página 92 e é uma história muito boa, gente. É uma mulher na faixa dos 20 anos, ela conhece um amigo na biblioteca que ela trabalha que se chama Jamie, e aí ela passa a morar com esse amigo Jamie, e ela tem um amor meio platônico pelo professor dela, só que aí a história vira um triângulo amoroso, ela, o Jamie e esse professor, e vai se desenrolando, assim, de um jeito muito, muito bacana. Então eu tô adorando ler esse livro aqui. E é isso, foram essas as minhas últimas compras literárias. Agora eu tô com 4 livros novos, esse aqui eu já tô lendo, né, mas eu tô muito, muito feliz, gente, de estar comprando livros, aumentando essa minha coleção de livros. Tem muitos, muitos livros que eu ainda quero comprar, a minha lista só aumenta a cada dia mais. It's the middle of the night and the doorbell rings. I hear a voice on the speakerphone wanting to come in. I fight a battle with myself and lose my better judgment, just press snooze. I open up the door like so many times before. This time I fall, but in the morning, baby, you're gone. But in the morning, baby, you're gone.
Ontem foi aniversário de Aracaju, aqui da minha cidade, e a gente decidiu sair. A gente foi em um evento cultural que a cidade estava organizando, e fazia muito tempo que eu não ia para esse tipo de evento. Eu costumava amar ir para esse tipo de evento, feirinhas e tudo mais. E a Ingrid viu essa programação e falou: "Ah, por que que a gente não vai?" E tava fazendo um dia lindo ontem, e aí a gente decidiu ir, e foi muito legal, valeu muito a pena. Tava tendo uma feirinha lá que tinha de tudo, muita comida gostosa. Também tava tendo show ao vivo, mas a melhor parte pra mim foi o centro cultural. Tava rolando uma exposição de arte lá e a gente viu algumas coisas da exposição. Depois teve o show, né, de aviões, eu filmei tudo pra vocês. A gente voltou, tomou uma cerveja sem álcool, assistiu um pouco mais do show e a gente foi para uma cafeteria que a gente ama aqui na cidade, que se chama Miss Cake. A gente foi especificamente para comer uma torta de pistache que eles vendem lá e que é uma delícia. É a melhor torta de pistache que eu já comi na vida. Só que quando a gente chegou lá já não tinha mais a torta de pistache e aí a gente teve que experimentar outra coisa. Infelizmente, porque é muito decepcionante quando você vai em um lugar para comer uma coisa muito específica e você chega lá e não tem mais essa coisa, sabe? Mas de toda forma, o dia foi muito bom, o dia foi muito gostoso. O que também me lembra que alguns dias atrás a gente decidiu ir para uma festa. Sim, nós decidimos ir para uma festa. E foi uma experiência, no mínimo, engraçada, porque era um lugar que a gente já frequentava, que a gente gostava de frequentar quando era mais jovem. E aí a gente decidiu ir para ver como tava a vibe, como é que tava o lugar, e a gente se sentiu muito estranha, muito deslocada. Só foi eu e Ingrid, porque era um lugar que eu e ela frequentávamos. E aí a gente se sentiu 2 tiazonas lá no rolê, na festa, porque era uma festa, né, era um lugar com DJ, bebida, essas coisas todas. A gente não viu nenhuma pessoa conhecida que frequentava o lugar na nossa época, o que foi um sinal muito grande de que realmente a nossa época passou, o nosso tempo passou. E que hoje a gente gosta de frequentar outros lugares e para outros tipos de rolês, como por exemplo foi o de ontem, né, da feirinha, que é muito mais a nossa vibe do que esse tipo de festa mais animada, com música, com DJ, com bebida e tudo mais. Mas eu acho que valeu a pena a experiência só pra gente dizer mais ou menos como é que a gente estava se sentindo, como é que a gente se sentiu. Eu vi a Anne de 20 anos que frequentava aquele lugar, ela ia com certeza amar e se divertir horrores, mas a Anne de 31 anos agora simplesmente olhou para aquele lugar e falou: seria tão mais interessante se eu tivesse em uma cafeteria, ou se eu tivesse em uma livraria, ou se eu tivesse, sei lá, numa feirinha, como eu fui ontem". Então, às vezes é interessante a gente fazer esses tipos de experimentos com a gente mesmo, para entender que realmente o nosso tempo passou, amadurecemos, somos outras pessoas e que a gente realmente não cabe mais em lugares que antes a gente cabia e que hoje são experiências novas, né? São lugares novos, experiências novas. Voltaria? Faria novamente? Não faria novamente, mas valeu a pena. Got any crushes? Ew, no. Why would you ask me that? I am just trying to make some small talk. Forget it. I'm not hungry anyway. You don't have to be my friend, you know. It's not part of your job. Well, I'd like to be, Why? because I like you. Gostou do meu look? A gente tá combinando, ó, calça listrada e blusa listrada. Meu sonho são essas panelas aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Toda de vidro. Coisa linda. Era só uma dessa, né? Fazer meu ovo frito. Fazer seu ovo frito. Nossa, que linda essa cor. Olha. Nossa, amei essa cor. Perfeita.
Hoje é domingo de Páscoa e a gente vai experimentar o ovo de Páscoa que a gente comprou ontem, que foi esse aqui, que é da Cacau Show, que é o ovo de pistache de Dubai com cataife. Eu nunca comi cataife, nunca comi nada referente a esse pistache com Dubai, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou doida por pistache, né? Não passei da fase do pistache, pra mim o pistache continua hypado. Eu tô até com medo de pegar, porque, gente, esse ovo custou R$ 149. Nem eu acredito. Eu não concordei com essa compra, mas tudo bem. Nem eu acredito. Nossa, pesado. Ó. Pesado. Pesado, né? Quer abrir ou quer que eu abra? Pode abrir. Ele vem embalado nesse papel dourado, que é ouro, né? Vocês viram quando eu falei que eu não concordei com a compra, ela me ignorou, né? Ela ignorou até pra comprar. É ouro, gente. Isso aqui é ouro. Por isso que tá embalado assim, dourado, né? A gente colocou na geladeira, né? A gente colocou na geladeira e ele tá gelado. Eu Então, achava que talvez não tenha aquela... Quando a gente abrir, não tem aquele creme, né? creme. Uau! Parece um abacate, né? Ó, gente, ele vem assim. Aí aqui tem chocolate branco, chocolate ao leite e o recheio de pistache aqui dentro. Agora a gente vai precisar da faca. E vamos fazer Não precisa quebrar. Olha, escutou o crocante? Escutou o crocante? Tá duro, tá vendo? Tá durinho, é. Porque ele tá bem gelado, ó. Eu prefiro o chocolate sem estar gelado, né? Eu prefiro ele na temperatura ambiente. Mas vamos provar? Vai cortar isso aí? Não, vamos dar uma mordida aqui. Dá pra escutar o crocante? Muito bom. Só tô sentindo o gosto de chocolate branco. Tem gente que falou isso. Não sentiu pistache? O chocolate branco tá sobressaindo mais. Esse chocolate me lembra muito o Kinder Ovo. Que a gente comia quando era criança. Eu nunca comi Kinder Ovo. Nunca comi Kinder Ovo? Meu Deus. Tem um crocante nesse negócio aí. Peguei a parte de pistache pra ver. É muito bom. Mas o cataife eu não achei tão interessante. Achei estranho. Umas Meio pedrinhas duro. assim. Bom. Notas. Eu dou nota 8. Eu acho que a gente comeu um ovo ano passado. Ano retrasado. Ano retrasado tava mais gostoso. É. Foi de pistache também. Só que eu acho que o pistache do ano retrasado não tinha esse cataife, tinha pedaços de pistache dentro. Né? Ao invés do cataife. A minha nota 8 porque eu não curti muito esse negócio do cataife. Mas o chocolate é bem gostoso. 7. 7? Sabe o que tem gosto? Hum. Eu não sei o que é. Pode ser que seja isso ou não. Não sei. Vou pesquisar o que seria isso. Mas tem gosto de coco queimado. Coco queimado? Pra mim parece como se fosse um macarrãozinho torrado. Pra mim parece isso. E vem um pouco. Não vem muito cataife, não. Ó. Pra mim já acabou aqui, ó. É isso. Cheiro. Ela tá divulgando a Cobé aqui hoje. Sigam a Cobé lá no Instagram, que é o nosso Instagram de café, só de coisas de café. Sigam lá.